Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 26 de fevereiro, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então, começando pelo dólar, setup das linhas que a gente teve aqui. O dólar abriu no meio das duas linhas, não houve o toque da linha superior, faltou até bastante ponto aqui para chegar, 7 pontos mais ou menos. E aí foi lá buscar a região da linha inferior, só que no meu caso eu não cheguei a entrar, porque lembrando, né, geralmente a linha aqui não dá o valor, um número que a gente realmente possa entrar, né? Não tem como eu colocar aqui um contrato na casa do preço 971,36. Ou eu coloco no vírgula 50, ou eu coloco no vírgula 00. E aí, no caso, eu tava pensando mais no 00 aqui embaixo do que no 50. Para quem colocou no 50 acabou acionando. Para quem colocou no 00 não acionou. Mas eu nem tinha colocado a ordem em si. Não estava querendo fazer essa operação aqui. Mesmo se eu tivesse colocado, infelizmente, no meu preço que eu queria, não teria pego por meio pontinho. E aí o preço acabou subindo, teria pago a parcial. Até comentei que andou aqui uns 18 pontos, andou até bastante, mas demorou um pouquinho. Mas não cravou ao final. Tá bem complicado do dólar, né? Nesse setup das linhas aqui, para quem tá acompanhando aí já tem um tempo, né? De cravar o alvo final. Tá muito difícil. Metade às vezes crava, mas o alvo final, desde mais ou menos meados do fim do ano passado, eu não vejo com tanta frequência assim, infelizmente. Então, aí exige da gente fazer realmente parcial. Então, a depender da ordem que a pessoa colocou, teria pego aqui, teria pego a parcial e não teria estopado pelo menos. Teria saído na proteção ou pela hora do pregão mesmo. A regra de coloração também tive confusão hoje, não sei o que eu plantei. Tava olhando a regra de coloração do 6R e aí achei que o 6R estava acionando a venda na cara da compra da linha. Não tinha nada a ver, sendo que a regra é no 5R, né? A coloração aqui. E a venda tinha trocado de cor nessa região, oportunidade de operação. Bobeei e não vi, porque eu comentei agora mesmo que eu estava olhando 6R na regra de coloração. Perdi aí talvez uma oportunidade de entrada, de venda. E depois não trocou de cor, tá? Então só teve uma oportunidade hoje, que foi nesse bloco 18. Venda aqui, era umas 11h13 mais ou menos. Foi uma queda até forte, movimento. Chegou na região bem próximo da linha, dependendo então se a pessoa colocou no vírgula 50 teria acionado, pego parcial. Então no geral foi até interessante o dólar se for olhar por Renko e regra de Renko e setup das linhas. Já o índice aqui também a gente teve abertura quase sem gap, mudou de cor, era quase 10,5. Aqui a mudança de cor gerou até bons pontos. Trocou de cor aqui de novo, também andou. E depois aqui também andou alguns pontos. Então, no geral, também ótimo aqui a regra de coloração do índice. Pelo menos isso salvou hoje, porque gráfico de candles não foi aquela maravilha toda, não. Já em relação ao gráfico temporal de candles, 5 minutos, dólar. O que o dólar fez aqui? Até comentei no estudo semanal, que também já está aí postado no YouTube, sobre a possibilidade do dólar hoje abrir acima de R$5, né? Que poderia acontecer, que é uma região bem queridinha aqui de ser testada, só que não aconteceu e nem testou o preço hoje. Abriu com gap de baixa, posso considerar um gap de exaustão? Até posso também. Posso considerar um gap dinâmico.
Cruzou as médias, estava abaixo da 80, então um padrão aqui que tende a talvez jogar o preço para baixo, tá? E aí, olhando aqui, inclusive é algo que eu já estou backtestando, vamos ver se deu gatilho pelo 2. O dólar, ele é mais complicado porque tem muito gap entre candles, então eu nem curto muito filtrar por 2 minutos nesse caso desse tipo de gap. Pelo 5, se eu tivesse entrado, teria sido candle 9. Mas LS ativo e no backtest ainda não é tão interessante fazer essa operação pelo dólar, é melhor no índice, então eu evitaria stop aqui. Mas enfim, só comentando que é algo que eu vou começar a aderir mais no próximo mês. Aqui nós tivemos então um gapzinho de baixo, o mais importante para ressaltar é um candle long leg doji, então é melhor esperar sair da máxima ou da mínima desse candle. Então não fazer nada, não deu setup de reversão, não deu setup de VWAP, tá? Nada aqui na abertura. Foi buscar essa região aqui bem próximo desse fundo aqui importante do dia anterior. Travou aqui do nada, o preço voltou, nem era abertura da vista, aí voltou forte, back agressivo na 20, né? Eu não vou vender nesse candle 14. Quebra a média 20, rompe o primeiro candle para cima. Começa a esticar, mas nem tem critério de reversão, parecia até que ia fechar gap, ou sei lá, buscar os R$5 de novo, né? Faltava poucos pontos, não foi. Teve um candle muito forte aqui. Aqui já tinha as ações abertas já. Movimento um pouco contraditório, mas o movimento do índice também estava muito estranho, porque se for ver o índice fazendo o mesmo movimento. Início do dia aqui caiu, e depois da abertura das ações começou a subir. O que aconteceu no dólar? Caiu, mas não na mesma magnitude ali, né? Então, diferente cada um do outro. Mas no geral também subiu. Então, quem está mentindo? E aí os dois acabam fazendo o mesmo movimento também de correção do topo aqui. Volta, quebra todas as médias. Eu não tenho 9, 20, 50, 80, nada aqui. Só 200 aqui no máximo para fazer alguma coisa. O movimento de queda foi forte até cravar 61. Respeitou, deu um repique do 61. Só que essa pernadinha de alta aqui acabou respeitando também a retração desse movimento de baixa. Quase 61 também aqui. E aí teve um movimento bem forte de venda. Com essa barra aqui que acabou pegando stop de quem estava posicionado, né? Aqui nessa região de mínima. Tinha liquidez aqui também. E aí foi buscar a média de 200, que é o primeiro toque dela depois de um tempo. Ela tende a respeitar, só que de primeira ela não respeitou. O preço deu, parecendo que ia romper ela, não deu critério de reversão. Ficou travando aqui, fez um pullback. Esse 36, meu dedo coçou para vender ele. Só que eu pensei, não vou vender, porque não preenche alguns critérios aqui importantes. Por quê? A 9 nem tinha passado a 200, poderia ser um rompimento falso. Estou operando em torno da média de 200. Ah, troca de polaridade para voltar a cair, que não sei o quê. Calma. A gente tem que reparar os detalhes das médias. A 9 ainda nem confirmou o rompimento da média de 200. Poderia ser rompimento falso. Acabou sendo um rompimento falso, voltou. E aí poderia a 20 segurar? Poderia. E aí começa a jogar o preço para baixo. Só que não aconteceu isso. A 200 acabou respeitando de novo. Só que a 200 respeitou, jogando o preço até aqui, que era a região de força vendedora. Eram os 2/3 de força vendedora restante aqui. Quando o preço chegou nessa região, posso considerar retração aqui também? Posso, 61 de retração, 2/3 de força vendedora. Só que aí quebrou a teoria de down de uma tendência possível do dia. Seria muito bonitinho se o preço realmente tivesse feito isso daqui para criar uma tendência de baixa, né? Mas a gente fica querendo coisa demais, sonhando, aí o que o preço fez? Travou em 0,5% de baixa, voltou, não tem tendência aqui então por enquanto, e já passou de meio-dia, na verdade, quase 1 hora da tarde, não tem tendência. E se for olhar aqui, então é uma resistência macro, nós temos um fundo aqui atrás também de sexta-feira, então possível lateralidade aqui. O preço acaba travando essa região, vai forte na média de 200 de novo. Ah, poderia ser um sinal aqui de rompimento? Poderia, mas eu vou fazer venda? Não, eu não tenho médias aqui para pensar em venda. Que média que está ancorando esse movimento? Nenhuma. Ah, só retração? Tá, só retração. E aí o movimento vem forte e respeita também a retração dessa pernada de alta. Então tem retração para todo lado. Por isso que eu preciso das médias para dar um sinal aqui, uma luz. E aí começa essa bagunça de médias. Nenhuma com tendência. VWAP uma bagunça também. Não tenho nada a fazer. Não vejo nem força de candles. O movimento simplesmente rompe essa última máxima e vai buscar esse topozinho aqui. Esse topo acaba respeitando. Porque, né? Deu início à queda nessa pernada aqui. Respeitou de novo nessa máxima. Pullback, médias em tendência, ainda não vejo nem a 20 em tendência. Começou a ter gap entre candles, volume baixo, nada a ser feito.
E aí eu começo a ver que a 200 não está com força. Já começou a demonstrar isso, porque o movimento aqui já foi uma queda que quebrou ela. Se ela tivesse tão forte, às vezes o preço nem consegue passar dela. Simplesmente toca aqui e já reage. Não foi isso. Aí vem e toca de novo. Espaço curto de tempo. Aí o preço sobe com dificuldade, vem, toca de novo. Mais um movimento aqui de toque com espaço curto de tempo. E aí tenta rompê-la de novo. E a 200 está perdendo a inclinação, né? Tá começando a ficar reta. Mas por enquanto eu não vejo nada a ser feito, porque no dia é resistência, suporte. O preço vai, tá na região da exponencial. Não vejo 9,20 aqui bonitinhas e acaba finalizando em torno da média de 200 de novo. Não tem 9, não tem 20, não tem 50, 80, 200 exponencial, aritmética, VWAP, nada relevante. É um dia que acabou fechando aqui entre esse caixotinho e esse caixotinho aqui de cima. Pernada de tendência, posso até considerar essa aqui de cima também, uma mini pernada aqui, deixa eu desenhar, que deu início, né, à ignição de baixa, com essa outra posterior muito mais forte, que a correção não conseguiu romper ela toda de primeira. E aí, depois anulou essa pernada, mas sobrou essa aqui. Mas, no geral, bem feio o movimento, trabalhando nesse range aqui mesmo. Sem nada a fazer, um movimento acabando sendo um lateral, né, com sexta-feira. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária. Mostro minha trajetória na Flood Trading, com vídeos com temas muito importantes. Eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice que a gente teve aqui, nós tivemos um gapzinho de baixa. Comentei no estudo semanal que as 200, né, seria algo relevante e um cenário de baixa era muito melhor do que um cenário de alta, porque a 200 já tinha sido rompida aqui na sexta-feira, então era melhor a gente aproveitar ela para tendência de baixa, né? Se for pensar para compra, ia ficar muito complicado, porque a gente tem que esperar a 200 ser rompida de novo, média de 9,20 passar por ela e pensei em compras acima da 200. E aí, então, cenário de queda melhor. Só que o preço abriu com um gapzinho de baixa porque o viés lá fora realmente estava para ser abertura em baixa, principalmente pelo minério de ferro está caindo muito forte e a Vale poderia cair. Só que o viés todo direcionou para isso, né? E também comentei que a questão do ato na Avenida Paulista ontem poderia gerar um efeito manada de achar que hoje era queda disparada do Ibov. Tem que tomar muito cuidado com esses pensamentos. E aí, se a gente for ver, o último candle de sexta foi um candle positivo, mas não gerou reflexo para ser um gap de alta. Gapzinho de baixo, então, 9, 20, 50, 80 já estavam sem tendência na sexta. Não vejo nada a ser feito. O primeiro candle aqui foi um long leg doji, então tem que esperar sair do primeiro candle, né? Hoje foi uma prova de como que esse tipo de candle é uma bosta. E aí, olha que candle horrível. Não, candle não. Os candles, né? No plural. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles. Uma mini deriva horrorosa que não conseguia sair dessa mínima do primeiro candle do dia. E aí tem uma certa volatilidade, que era a barra antes da abertura do à vista, que vai testar esse fundo aqui. Dá a impressão de que vai cair. Olha, mas tem que ser muito corajoso para querer vender em fundo depois de várias barras sequenciais de venda. 35 minutos, 7 candles aqui de venda com vários de rejeição. Se era para cair, já era para ter caído, né? E outra, já tem aquele efeito, Vale vai cair, vai puxar índice para baixo. Acontece às vezes um efeito ao contrário na abertura da vista. Aí o preço faz o quê? Pullback, gatilho totalmente falso esse candle 16. E aí vem essa baita volatilidade aqui, um engolfo, um bull, sei lá, barra elefante, tudo que vocês vão imaginar aqui. Praticamente quase engolfa o dia todo, que faltou poucos candles, poucos pontos, na verdade, para engolfar 110 pontos. E aí gerou um certo pânico aqui das pessoas. Vou comprar. Aí compra no fechamento. Aí vem o candle seguinte e volta. Aí o candle seguinte o povo pensa, então agora é queda, porque a Vale vai puxar, o movimento vai ser para baixo. Calma, gafanhoto. Média sem tendência. Aí acaba fazendo o quê? Barra ignorada, a famosa barra ignorada, essa 18 aí, ó. Porque a 19 veio e engolfou essa barra 18 toda.
rompeu máxima, pegou liquidez de stop de máxima aqui, foi buscar fechamento, atravessou o fechamento, subindo de forma esticada, região de média 200. Posso pensar em reversão? Posso. Tem aqui alguma confluência? Se eu marcar confluência, vamos marcar a retração de sexta-feira por enquanto. Nós temos aqui região de 61 aqui em cima. Se eu puxar do topo aqui atrás, opa, deixa eu pegar aqui. Do topo, era a região de primeiro nível de retração. Primeiro candle long leg para cima era 161. Se eu pegar do pivô, que foi do movimento aqui de baixa, né? Com o primeiro candle para cima, 100%. Tinha confluência. Faltou gatilho? Não foi gatilho que faltou. Gatilho teve. 1, 2, 3. Faltou acionar mesmo. E aí, esse gatilho, quando ele formou, também o risco retorno estava bem ruim para a média de novo, tá? Mas não acionou no 26, mas acabou indo. Movimento forte, pullback agressivo na média de 20. Aqui, pensar em compra. Vou entrar no 34 porque é um PC. PC aqui pela média de 20. Trap Zone, 200 para baixo, 20 para cima. Espera, pullback agressivo. Não sei se a 200 vai ser rompida. E outra, essa máxima aqui atrás, ela foi até rompida, mas foi rompimento falso. E se respeitar e formar uma lateralidade, aí que o preço faz? Dá uma falsa impressão que vai subir. Candle que testa essa máxima aqui, faz um topo menor, forma aqui um topo duplo, que a gente só tem a confirmação do topo duplo quando rompe essa mínima. O movimento acabou realmente fazendo um topo duplo, caiu de forma bem lenta com vários candles de rejeição. Se eu pegar a projeção daqui para baixo, o primeiro alvo do topo duplo cravado junto com o fundo do dia. Aqui o movimento infelizmente quebrou as médias, então nós temos uma grande lateralidade, um fundo, 2 fundos, 3 fundos, topo, região de topo, 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 então lateralidade aqui. E aí tem que tomar muito cuidado com esses falsos gatilhos aqui, ó, que dá a impressão que vai romper mínima. Porque isso aqui, do jeito como a média saiu lá de cima e tá vindo reta, a chance de ela voltar para cima também é grande. E foi o que aconteceu. Então, falsos gatilhos nem teria sido acionado se a pessoa tivesse colocado aqui no 57 também. Movimento passa para cima dela. Posso pensar no 62 como gatilho de compra? Eu não vejo tendência do dia. Praticamente é suporte e resistência. Igual o dólar, não tem média. É fundo, topo, topo. Então, o preço tende a buscar talvez o topo realmente de novo. Poderia pensar em gatilho, mas esse gatilho aqui é olhando a média de 9,20. Não vejo tendência, pelo menos. O preço acabou subindo, vamos ver retração também aqui. Colocar risco retorno não tem para retração. O movimento voltou reto, foi buscar essa região desse pavio aqui, né? Importante. Travou, posso pensar em reversão nessa região aqui. Reversão, o que eu tenho de confluência? É máxima do caixote, é a região do pavio. É um PFR aqui, posso entrar? Tem que tomar cuidado, porque poderia subir mais e buscar o topo da lateralidade maior. Cara, nem pensei em reversão. Agora que eu tô olhando isso aqui, é possibilidade, porque subiu de forma esticada. PFRzinho aqui, mas tinha alguma confluência a mais de ser topo esse pavio? Não tinha mais confluência. 200 já estava irrelevante. Não tinha. O preço andou de lado. Pullback, vou pensar no 80 como compra. Ainda 200 não foi rompida e nem foi acionado. Ficou andando de lado, quebrou o média 20, aí a 200 começou a ficar flat, exponencial. E aí o preço fica em torno, até finalizar também em torno da média 200, formando aqui como se fosse um caixotinho até no final do dia, mais micro. Nada a ser feito. Olhando pelo gráfico branco, então, um range trabalhado entre essa máxima e mínima. Poderia ter sido um dia de tendência se essa pernada de alta aqui tivesse dado continuidade, né? Rompida 200 para cima. Mas o cenário macro ainda tem a 200 jogando a tendência para baixo. Porque se for ver aqui, relembrando o estudo semanal, uma pernadinha que está fazendo isso aqui. Então, era um dia mais para baixo, porém teve briga aí, nem foi para cima e nem para baixo. Fechou praticamente quase no zero, dólar também pouca coisa, em queda, os dois então com saldo negativo. E fatores macros ajudaram para esse dia aqui bem chatinho. Em relação à macroeconomia, o que a gente tinha? Lá fora, madrugada, como que foi em relação aos índices? Nós tivemos índices asiáticos em queda, índices europeus divergentes, mas no zero, sem grande movimentação, então zero. Nós tivemos
Petro, antes do pregão, no zero também, sem grande movimentação. O problema é que o minério estava caindo forte, tá? Vários dias aí caindo forte, forte, forte. O S&P em leve alta, DXY caindo, juros americanos caindo. Então, o cenário estava bem estranho, divergente. Se fosse olhar para o minério, a gente poderia sim ter a Vale puxando. Só que Petro estava zerada. Será que poderia ser Petro para um lado, Vale para outro? Poderia. Quem que ia mandar então a direção do índice? IFNC. E aí acabou abrindo, né, a abertura do à vista. Início do dia foi essa bagunça aqui, porque a dúvida era como que o IFNC ia abrir, né? Porque Petro estava no zero, Vale com cenário de queda forte. E IFNC, que pode bater de frente com o movimento da Petro, né? E o movimento acabou sendo como? Vale queda forte, quase 2,5, puxou bastante. Só que o índice não caiu tanto porque Petro também subiu forte e IFNC se manteve no campo positivo. Então não teve um dia de queda forte porque o IFNC ajudou a Petro. Se tivesse caído, talvez a gente poderia ter tido um dia de queda um pouco mais relevante no índice. E outra coisa, os DIs aqui, campo positivo. No início do dia estava no zero. Depois, ao longo do dia, foi ficando mais positivo. Ficando mais positivo, tende a ser dólar para cima e índice para baixo. Dólar subiu? Não, dólar ficou no campo negativo. Então, muita divergência hoje, confuso. E o fluxo também estava muito confuso. Início do dia, até aqui meio-dia, como que estava o fluxo do estrangeiro e do local? Índice. O estrangeiro, início do dia, ele está vendido, mas pouca coisa. Chegou 9h30, pouca coisa. Nada de grandes agressões. Chegou 10 horas, nada aqui. E aí, 10h15, começou a fazer o movimento da inversão, que foi aí a pernada mais relevante do dia, que foi de alta. Foi o movimento estrangeiro, o local deu a liquidez, estrangeiro compra. Até que travou nesse topo, era quase 11 horas. Travou, não comprou mais, que foi o nosso topo do índice. Estrangeiro começou a fazer o quê? Devolve tudo, que foi a queda com liquidez que teve aqui. E depois de 11h30, se for ver o movimento do índice, depois de 11h30 que foi esse movimento aqui, ficou mais garrado o índice. Aí perdeu, porque o estrangeiro não estava bem posicionado na compra e nem na venda. E se for ver o movimento de um play aqui muito importante de liquidez, olha o que a XP fez hoje. A bagunça no índice. Nada relevante. O máximo que ela fez foi essa pernada de queda toda aqui, ó, que foi o movimento que deu liquidez para o movimento de alta. Olha aí o BS, que foi o único movimento dela, que ela também entrou na compra para agredir, que foi o movimento de alta do índice. E depois, essa parte da tarde, bagunça, sem grandes movimentos, poucos contratos que elas entraram, tá? Pouco. Geralmente é muito, tava pouco. Então, sem grande movimento definido no índice. A gente pode ver isso como se fosse um dia de montagem e desmontagem de posição, porque se você for ver questão de fechamento do dia, o fechamento foi quase no zero. O Ibov fechou exatamente 0,15 positivo, o índice futuro foi 0,17 negativo. É como se o dia não tivesse existido, é um dia que montou e desmontou posição como se não tivesse existido esse dia de hoje. O gráfico do diário, sem comentários. Lindo. Itmalia, que coisa mais linda. Só que não. Então, Doji. Agora olha o dólar. O dólar segue a linha verde. Venda, zerou, estrangeiro. Tá praticamente zerado. Até 9,5 aqui, sem posição. O que tava fazendo 9,5 até 9,5 dólar? Travado. Aí dá até uma falsa impressão que o estrangeiro ia vender, que foi o movimento que o dólar começou no início do dia. Aqui, dando a impressão que ia dar uma quedazinha, né? Até aqui, ó, 9,45. Chegou 9,45, estrangeiro parou, e aí 9,55, mais ou menos 10 horas, nós tivemos aqui uma montagem para compra, que foi justamente o movimento de alta do dólar. Chegou lá no topo, que era 10,5 aqui, o estrangeiro parou de comprar, que foi o movimento máximo de compra do estrangeiro, foi esse pico aqui, ó, 10,5, 10,40. Depois ele parou e começou a desfazer. E aí a queda, o máximo de venda também foi aqui, 11,45 mais ou menos, que foi esse fundo também. Então, depois disso, ficou parado. Então, cruzou para cima, cruzou para baixo. E o gráfico estava como?
também assim, topo, fundo, sem definição de direção. Bem chatinho de operar dessa forma aqui. Notícia não teve nada relevante hoje, segunda-feira, bem normal de não ter. Lá fora, foi um dia lá em Nasdaq, né? Nasdaq. Mais um diazinho de correção, mas bem tranquilo, volume, bem variação baixinha. E aqui se for ver Nvidia, né, que tá puxando bastante. Um dia igual Nasdaq, parecendo igual mesmo. E aqui se for ver o S&P, PFR que eu comentei no estudo semanal foi rompido, hein? E tá formando mais um candle aqui possível de correção para buscar média 20. O EWZ nosso fechou no campo positivo, mas foi por motivo de gap, porque irrelevante também, barra irrelevante. Juros americanos, aqui dia 20, essa barra aqui, tá? Dia 26, foi uma barra positiva, aqui teve DI positivo e o dólar aqui não subiu, então estranho mesmo o movimento hoje. Minério de ferro realmente foi um dia aí de queda, não para de cair, tá puxando a Vale infelizmente, tá chegando próximo de fundo importante. Petróleo foi um dia de alta, puxou a Petrobras, que bom, porque se não tivesse eu não sei o que seria do índice hoje. Falando da questão para amanhã, né, coisas aleatórias para comentar. Aqui a gente tem notícia, será? 10h30 não é de movimentar, mas abertura, tá? Cuidado, IPCA aqui, a gente já tende a ter um gap que vai precificar, e os primeiros minutos também o IPCA do Brasil. Mas não é uma coisa assim que, nossa, vai afetar muito. Não, notícia lá nos Estados Unidos afeta mais. Então 10h30, mas não é de movimentar. Depois, talvez meio-dia, essa aqui movimente. E acabou. Então, notícias amanhã bem tranquilas no geral. Em relação a gráfico, os dois estão em torno da média 200, então vai ter que realmente definir qual dos ativos vai tomar uma direção, porque os dois na média 200 tem que decidir para ou ímpar, quem vai subir, quem vai cair, porque não tem como. Média 200 é como se fosse a tendência, né, a tendência mãe do movimento, para onde que vai subir ou vai cair. Então, enquanto não tomar direção em relação a 200 aqui, os dois estão em range lateral. Outra coisa, um comentário interessante de macroeconomia que eu vi hoje mais cedo, em relação ao S&P, olha a situação, por que eu acho que o S&P... fato, está carregado pelo setor de tecnologia. Tecnologia está carregando esse movimento do S&P, fato. Por quê? Aí vem esse índice aqui, ó. São 3 índices, foco na composição aqui do S&P, tá? É um movimento que teve a partir de dezembro de 2022 até agora, quase março de 2024, um movimento que está de alta de uma subida de 32%. Se você pegar do S&P e pegar apenas 7 empresas do setor de tecnologia, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia, só essas 7, para separar e ver qual que foi o movimento delas. Só elas ali puxou 89%. Então, carregou o setor de tecnologia, esse S&P nesses últimos meses aí. E aí, é aquela questão, o setor de tecnologia, juros, vai afetar, não vai ainda, esse setor vai puxar, porque commodities está puxando pra caralho. Se for ver aqui, soja, gráfico diário, o que está acontecendo com esse ativo aqui? Reparem que é um dado desde 2020. E aí postaram... Eu já tinha visto essa informação que soja não para de cair. Se for ver 2019, foi um movimento muito forte de alta por causa da pandemia. Disparou o movimento. E aí tá corrigindo, né? Graficamente falando, é para ter uma correção mesmo, voltar a patamares normal. Acontece que se voltar para CLT aqui... my friend, vou falar igual o Fabrício. Olha os comentários aqui de gente falando em relação ao Brasil, né? Porque o Brasil depende de commodity. Na verdade, a correlação é que a gente depende da commodity. A economia gira em torno das commodities, principalmente agro, né? E aí, se voltar esse patamar aqui, vai envolver tantos fatores que eu nem imaginava. Porque se a gente for ver como consumidor, é bom, né? Porque aí barateia todos os derivados da soja, né? Volta padrão preço normal antes da pandemia. E se for olhar por LT, pode sim buscar esse LT, mas a gente tem que considerar a retração do movimento. Nós estamos aqui em região de 50% de retração. Pode ser que trave, pode ser que não.
Só que, voltando pra cá, cliquei sem querer. Aí vem os comentários aqui, ó. Se a soja voltar para LTA, o interior do Brasil entra em colapso. Aí, por que que entra em colapso? Aí vem a questão. Os custos, frete, como é que fala? Gasolina, mão de obra, etc., estão caros. Então, se o seu produto que você oferece está barato no mercado e seu custo para produzir está caro, então não compensa muito. Aí vem a quebradeira. E outro fator, durante a pandemia, o que teve de pessoas do agro, né, empresários que fizeram financiamento, empréstimo, comprou novos lotes, lotes, nem posso falar lotes, mas hectares, para poder, sei lá, mais maquinário, e lucrando, e o dólar disparando. Então, o dólar disparava, commodity disparava, então o alvo era onde? A lua, né? Se pensava. Então, o que teve de gente que durante a pandemia aproveitou esse movimento de alta, mas de uma forma talvez não planejada, acabou talvez se endividando, e aí agora com a soja caindo, o preço da soja, como que você vai pagar suas dívidas, financiamento, empréstimo, etc., se o preço do produto que você vende está caindo? Então seu lucro tende a ser menor. Como que faz? E aí, ó, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. O preço disparou por causa da pandemia. A pessoa se alavancou e endividou até os tataranetos, achando que ia ficar bilionária vendendo uma commodity com preço extremamente volátil e distorcido da média histórica. E agora está surpresa por quebrar graficamente, se talvez teve um amparo, um analista, empresa que pudesse prestar informação e analisar que isso aqui não é um movimento normal da soja, né? E aí sim, conheço vários que fizeram essa lambança. Compraram terra na alta, se endividaram ainda mais na alta. Triste, né? Triste. Então, um dadozinho extra aqui. Eu mostrei esse aqui. Então, para vocês pensarem como que macroeconomia é muito mais do que a gente imagina, né? Situação complicada.